Kayati dari nami pemakai kita Dewa pergi mana pesanya nanti ada kuari dan adirovia anda espera menikah yang ay mapita nyaman tu muhamad mana Jai imam itu bangnya jadi lagi malah itu setiap waktu para itu nak ya masih aku imam aku itu Kau lain dia tidak masuk dia masuk kau tak berpikir pun miliar lagi serangga kau tidak kita mama itu yang kau ada emang begitu ya do Itatã e meu nome é Teófilo Gonçalves, nome guarani é Caraí. Então eu estava falando sobre a questão da nossa cultura, né? A nossa cultura quando a gente levanta, quando vem o nosso Nhamandu, o sol, né? E a gente sempre pede para, toda de manhã a gente pede para o nosso Nhamandu, para que a gente, toda pessoa que está no mundo, para que seja vindo, seja com alegria, quando levanta cedo, levanta com alegria. Tudo isso estou colocando, estou falando na minha língua um pouco, né? Sobre a questão da nossa cultura indígena. Então eu fico assim feliz, né, com nesse de manhã que o Deus que sempre ilumina para a gente levantar todo dia, né? Com saúde, com alegria, com toda a família, né? Que a gente sempre tem isso, né? Toda de manhã, quando a gente acorda com saúde, com bom de saúde, a gente fica muito feliz. Então é isso que estou colocando, estou falando na minha língua um pouco, né? Até estou mandando alguma mensagem para todo mundo, que estão o nosso povo indígena, né? Que toda a religião que a gente tem, ele sempre fala em todos os povos indígenas. Então, todo o tempo a gente estamos lutando pelo nosso direito também, né? Que o Deus sempre ilumina para a gente continuar caminhando para poder conseguir a nossa necessidade. É isso que estava colocando, estava falando sobre a cultura, né? Porque muitas vezes a gente quase não mostra a nossa cultura, né? Aí então toda artesanato que a gente faz, esse socalho é o instrumento musical do nosso povo indígena. Aí então nós mesmos fabricamos esse artesanato, não só para vender, mas também para usar dentro da aldeia, para poder tocar, para ter o instrumento. É que nós estamos, todo instrumento que a gente tem é da natureza. Aí, então, por isso que a gente prepara esse socalho, não só para vender. Às vezes a gente prepara para a gente usar dentro da aldeia. Aí, então, muita socalho sai para fora também, para venda, mas só que quando a gente faz algum instrumento, fica para a aldeia também. Aí, então, não só para não é só para fazer o negócio, né? Aí, então, por isso que é importante para nós, a nossa cultura. Porque muitas vezes quando a gente prepara o material, a gente fala com o nosso Deus, né? Que o Nhanderu que vai poder liberar para nós, né? Para poder tirar algum material natureza, né? Da natureza. A gente pede para o Nhanderu, que é o Criador, né? O Nhanderu é Criador, é nosso Pai.
Em nossa língua a gente chama o Nhanderu é nosso pai. Quer dizer que nosso pai, Nhanderu. Aí, então por isso que a gente prepara muito instrumento, né, dentro da aldeia. E também esse bambu que a gente tem esse aqui é o instrumento da mulher. Porque ele acompanha toda com o chocalho, com esse bambu, violão. Quem acompanha a nossa música e nossa cultura é a mulher que bate esse taquarinha que a gente prepara. Esse aqui é instrumento musical também. Ele é a mulher que usa mais desse instrumento. E nós homens, a gente prepara esse chocalho para a gente passar para o mais novo, né, para poder aprender a tocar, né, porque muitas vezes quando a gente esquece da nossa cultura, o jovem não vai poder saber mais, né. Para não perder a cultura, nós temos que passar do pai para o filho, do filho vai passando para outra pessoa, né, para poder aprender a fazer o artesanato e para poder aprender a tocar o instrumento, né. É para isso que a gente prepara esse chocalho. É muito importante, é um sagrado para nós isso aqui, esse instrumento. É só a pena que a gente compra de fora é só violino e violão desse aqui que a gente compra. Porque sem vender o artesanato a gente não consegue comprar desse instrumento, de violão, violino, essas coisas, né? Porque antigamente nem precisava comprar o instrumento, mas só que hoje em dia a gente precisa muito de comprar algum instrumento, né, de fora, né? Por causa que sempre eu fico muito preocupado, né? Porque muitas vezes a pessoa demata tudo a natureza, né? Aí a gente não consegue, mas antigamente fazia até violão, até fazia violino, mas hoje em dia não tem mais como conseguir o material, né? Por isso que a gente sempre faz desse chocalho e mais desse bambu que a gente faz instrumento para mulheres. E também a gente faz algum pau de chuva que a gente chama, né? Nossa língua é Uraoku, a gente chama, o pau de chuva. Então a gente prepara desse material ali, né? Para a gente fazer o pau de chuva. E por isso que é importante a gente cuidar mais sobre a natureza, né? Também, quando a gente faz esse balainho, a gente consegue da mata também. Esse aqui não é o bambu que planta o juruá, né? Não índio, né? Esse aqui é uma taquara natural mesmo. Daqui da mata mesmo. Não é bambu daquele da cidade, né? Daqui é da mata mesmo. A gente tira, faz o artesanato. Muitas vezes a gente usa o balainho, porque muitas vezes quando nasce criança dentro da aldeia, para que o pai faça seu trabalho, então ele fala com esse balainho, né? Para deixar perto da criança, né? Para não poder andar atrás do pai, né? Porque muitas vezes quando a gente faz algum trabalho, caminhando em algum lugar, o espírito da criança ele não deixa o pai, né? Então a gente poderia fazer um balainho, se é para mulher, para menina, a gente faz o balainho, para não perseguir seu pai, né? Porque muitas vezes em nossa cultura a gente cuida muito sobre a criança. Por isso que é importante também, esse aqui, o balainho, não é só para venda também. A vezes a gente faz bastante balaio, mas a gente sempre continua mantendo esse balainho.
Então, quando nasce o menino, a gente faz o arco, arco pequenininho, né? Para poder deixar perto da criança, para não perseguir também o pai, né? Porque quando a gente faz alguma coisa, a criança, quando era novinha, o espírito da criança, ele continua caminhando com o pai, né? Então, é por isso que é muito cuidado também, porque muitas vezes, quando a gente usa algum material que é facão, foice, essa coisa, né? Aí vai ter que cuidar muito, porque muitas vezes a criança fica com problema, né? Para não acontecer isso, que a gente faz algum arco e flecha, né? Para poder deixar pertinho da criança, para não perseguir seu pai, né? Porque muitas vezes quando a gente roça, fazer alguma roça, aí usa foice, usa facão, aí é problema para a criança, né? Por isso que a gente sempre estamos cuidando, né? Aí então a gente faz todo o balaíno, todo o artesanato que a gente faz, a gente sempre faz para venda, algum fica na aldeia. É isso que a gente faz. Então, também a minha preocupação que eu tenho hoje é sobre a questão da doença, né? Aí então a gente sempre fica muito preocupado pela mulher, né? Porque muitas vezes a mulher vai com artesanato para a cidade para vender, mas hoje em dia não tem mais aonde sair. Por isso que a minha preocupação que eu tenho com esse apoio, eu acho que fica muito legal para a gente manter a família, né? Porque antes de fazer porque quando a gente vende esse artesanato é para manter a família, para poder conseguir o alimento, né, para a nossa família, né? É para isso que a gente fabrica esse balaíno. Mas hoje em dia é difícil com esse coronavírus também que estão chegando no país inteiro, né? Aí a gente tem muita preocupação. E por isso que até eu sempre falo com a minha comunidade para a gente se cuidar e fazer pode continuar fazendo artesanato, mas daqui para frente pode ser que vai melhorar para o nosso dia, né? Para poder caminhar e levar o artesanato, negociar para a cidade, né? É isso que a preocupação que a gente tem é muito difícil mesmo, né? Para todo mundo, não só para o índio, para toda pessoa, né? Por isso que a gente fica mais, toda mulher fica mais dentro da aldeia. Hoje em dia é difícil de sair para a cidade, porque a mulher faz o artesanato, a mulher que sai mais para a cidade, né? Aí a gente sempre tinha preocupação, porque muitas vezes eu tenho minha sogra que é de 80 anos, às vezes ela sempre ia para o centro vender o artesanato. Aí ele traz alguma coisa, né? Ele consegue alguma coisa para poder manter tudo ao neto, né? A neta, o neto, assim, né? Às vezes eu fico muito preocupado, porque muitas vezes não é só sobre a doença que estão aparecendo, né? Até de várias coisas, né? Eu tenho muita preocupação pela mulher, porque muitas vezes quando a gente vai para a cidade negociar o balaíno, na cidade é complicado mesmo para nós. Porque tem várias diferenças da pessoa, né? Por isso que é complicado. Aí, então não só dessa doença. Eu tenho preocupação todo o tempo, não é só agora. Por isso que eu sempre falo com a minha comunidade, com essa doença, para poder se cuidar mais, né? Para não sair tanto na cidade. Aí então
a família estava feliz mesmo, né, com esse projeto que estão chegando aqui na aldeia, né? Estão tudo feliz mesmo, né? Até eu também fico feliz, porque muito ano a pessoa acompanha a nossa sobrevivência, né? Por isso que é importante. Então, muitas vezes a gente faz o artesanato, a gente não alcança para fazer alguma reforma, né? Porque até eu fico preocupado na minha casa de reza, né? Tá faltando capim para me poder cobrir melhor, né? Para isso tudo eu estou precisando, né? Porque é muito, a gente consegue também algum material para a casa de reza, a gente consegue de fora, né? Porque aqui dentro, em nosso território quase não tem mais nada, né? Foram tudo desmatado, o material nativo, né? Então é complicado, porque muitas vezes, ou antigamente, a gente nem precisava de material de fora, né? Mas hoje em dia a gente precisa muito. É aí que eu fico muito preocupado. Hoje à noite eu vim aqui na casa de reza, rezei um pouco para o nosso Criador, né? Que é o Criador que vai abrir o nosso caminho, né? Vai iluminar. Por isso que é importante a gente fazer essa gravação, né? Porque se a gente não fazer a gravação, ninguém vai saber o que o povo indígena estão precisando. Por isso que é importante a gente colocar, a gente falar, né, a nossa situação, né? O que nós estamos passando dentro da aldeia. Porque aqui na nossa aldeia mesmo, a gente planta alguma coisinha, mas quase não sai, né? Por causa porque tem vários lugares que tem muita pedra, aí não nasce algum plantio, né? Por isso que a gente sempre fala, né? Porque a gente precisa mesmo algum apoio de pessoa, né? Eu sempre falo com a minha comunidade, quem chega na aldeia, no índio, ele tem o coração bom. Quem tem coração bom, ele chega, fala o que a gente precisa dentro da aldeia. É isso que a gente sempre fala, né? Eu sempre falo com todo mundo. E também eu fico muito preocupado pelo nosso território, que a gente estamos esperando muitos anos para a gente fazer, para sair homologação. Até agora não saiu, mas até nós estamos continuando lutando sobre a questão isso, né, para poder, para que seja homologado a nosso território, aqui no Itatê. Esse cachimbo é um sagrado também. Ele que conta a história, né? Ele que fala, né? Ele que abre para a pessoa falar, né? É para isso que a gente usa também esse cachimbo. Esse cachimbo tem muito espírito. O espírito que fala, né, sobre o cachimbo. Porque o cachimbo, quando a gente não tem o cachimbo, a gente não tem aonde falar, aonde colocar a nossa fala. Porque muita conselho ele traz, né? Esse aqui, o cachimbo, ele traz um conselho para o povo. Ele que passa o conselho. Quando eu falo para a comunidade, eu falo mais sobre a questão do cachimbo, que eu posso falar para a minha comunidade como se colocar, como é que nós temos que estar na aldeia, para não trazer problema, para não acontecer algum problema que é ruim, né? Por isso que a gente tem esse cachimbo da paz,
quando ou antigamente já foi falado sobre esse cachimbo. Por isso que a gente sempre usa, às vezes a gente faz o artesanato, a gente vende para a cidade também desse cachimbo, mas ele tem o espírito mesmo, esse cachimbo, para nós. Por isso que a gente não para de fazer também desse artesanato do cachimbo. Isso aqui isso aqui é de pinos, aquele que a gente tira da raiz, aí então a gente prepara o cachimbo. Mas esse artesanato, não todo mundo também faz desse artesanato. Alguma pessoa que faz o artesanato desse aqui, quem acostuma de fazer, né, desse artesanato. Então a gente tem vários materiais naturais, né? Porque tem argila natural mesmo, né? Que faz o cachimbo, né? A gente tira a argila do rio, né? A gente manda fazer o cachimbo para nossa avó. Minha sogra que faz desse cachimbo do argila. Ele queima, mas ele nunca estraga, né? Porque a gente, quando faz o cachimbo da paz, ele fica bem sequinho. Então é isso que a gente sempre fala sobre o cachimbo, mas a gente, antigamente a gente usa a folha de fumo, o fumo mesmo, o fumo natural plantado, né? A gente usava, secava a folha para poder usar, né? Mas hoje em dia também já é difícil também, né? Então a gente compra o pacotinho, né? De fumo. Por isso que às vezes a gente precisa muito de apoio, né? Sobre o pessoal que tem coração bom, que estão chegando a fazer algum apoio para nós. Aruagujevete, pecha Chembauarepe, pecha Mamateg Chembauarepe, Aruagujevete, pecha eta koruriga ibu kita nanti amongwe ki apona ibu ya mai mandu ai pecha bai panjang konten ini ada koru dia apo kupia malik mandu ai manja pecha yang terus koru wai pia ada cara mai itu pecha eta koru di pema oanyo pecha porandu nyo bai pa jadi apoi bai ceu panjang de koi ponai Gim baik cepat pecha ada kala minggu aja apoi ada porandu itu baik napa ada apoi aja vida mak porandu dong makia membeu pecha mbak dan ipa jadi apa pecha jaka dan minggu ai berapa dan minggu ai jadi apa mbak dan jadi apa ya pecha ko ai jadi apa dan minggu ai jadi apa ya nak nite nyandra ko iri Pang ini yang tranquil dah monggo iya teh jangan cakwa iya kau pegang main kiu ku pecah kau iya japo iya kau tu kayak berusia membeu apa pecah kayak perway tak perway kurang tu melama membeu pecah nyan nempak punai wai nyan daya iya japo pecah takwa pu pecah kau ada minggai nyan daya iya japo ya kau pi ada minggai iya jadi pecah cewek ini pecah mah Kalau aku jalan, pecha yang terlupa. Ima panggil cara aku jalan tidak transfer. Kalau aku jalan. Então, eu agradeço para todo o povo indígena que estão no Brasil, em todo o país. Estou falando na minha língua, né? A minha agradecimento, né? Que estou fazendo para o nosso Criador, o Nyanderu. E eu posso que todo o espírito que foi mandado pelo Nyanderu, eu preciso que todo mundo seja bem feliz, com a saúde e com alegria. Isso que é o meu agradecimento para todos vocês, que todo amigo que estão que não índio, quem está ajudando o nosso povo, eu agradeço muito
de coração que Deus sempre vai iluminar o nosso caminho, o nosso espaço, tudo. A EBT Agudjevete, muito obrigado, que estou falando agora, né? A EBT Agudjevete, Nhanderupe. A EBT Agudjevete, Nhanderupe, muito obrigado para nosso Criador também. A EBT Agudjevete.